Isaías 29. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, deixai que imolem sacrifícios. Contudo, trarei sofrimento a Ariel, e haverá opressão e tristeza, e ela será para mim como Ariel. E eu te sitiarei em todas as direções ao teu redor. Farei cerco contra ti, com torres de assédio, e erguerei fortalezas contra ti. E tu serás derrubada, e falarás desde o chão, e tua fala sairá baixa, proveniente do pó. E tua voz será como a de alguém que tem um espírito familiar desde o chão, e tua fala será um sussurro desde o pó. Além disto, a multidão de teus estrangeiros será como o pó fino, e a multidão dos agressores será como a palha da casca dos cereais que se vai. Sim, isso será em um instante, de repente. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos. Sim, tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos com trovão e com terremoto e grande barulho, com tormenta e tempestade, e com a chama de fogo devorador. E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todas as que lutam contra ela, e sua provisão, e que a fazem sofrer, serão como um sonho de uma visão noturna. E isto será como quando um homem faminto sonha, e eis que ele come, porém ele acorda, e a sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e eis que ele bebe, porém ele acorda, e eis que ele está desfalecido, e sua alma tem apetite. Assim estará a multidão de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Parai vós mesmos, espantai-vos, gritai vós e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho, eles cambaleiam, mas não por bebida forte, porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo e tem fechado vossos olhos. Os profetas e seus governantes, os videntes, ele tem encoberto, e a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo: leia isto, eu te rogo. E ele responde: não posso, porque isto está selado. E o livro é entregue para aquele que não é erudito, dizendo: leia isto, rogo-te. E ele diz: não sou erudito. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor em relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre este povo, uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá, e o entendimento de seus prudentes homens será ocultado. Ai dos que buscam profundamente esconder seus planos do Senhor, e suas obras estão na escuridão. E eles dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Certamente o seu colocar as coisas às avessas será considerado como o barro do oleiro, pois dirá a obra daquele que a formou: ele não me fez? Ou dirá a coisa modelada daquele que a modelou: ele não tem entendimento? Acaso não é em muito pouco tempo que o Líbano será transformado em um campo frutífero, e o campo frutífero será considerado como uma floresta? E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos do cego verão, sem obscuridade e sem trevas. O manso também aumentará a alegria dele no Senhor, e o pobre entre os homens regozijará no Santo de Israel. Porquanto o tirano é trazido à ruína, e o escarnecedor está consumido, e todos os que espreitam para o mal estão eliminados, que fazem de um homem um criminoso por uma palavra
e armam uma armadilha para aquele que reprova no portão, e desviam o justo por coisa nenhuma. Portanto, assim diz o Senhor, que redimiu Abraão no tocante à casa de Jacó. Agora Jacó não será envergonhado, nem a sua face agora tornar-se-á pálida. Porém, quando ele observar seus filhos, o trabalho de minhas mãos, no meio do seu povo, eles santificarão meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Também aqueles desorientados em espírito chegarão ao entendimento, e aqueles que murmuram aprenderão a doutrina. Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta de minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito sua confusão. Porque seus príncipes estavam em Zoan, e seus embaixadores chegaram a Anes. Eles estavam todos envergonhados de um povo que não podia beneficiá-los, nem ser um socorro ou proveitoso, porém uma vergonha e também uma desonra. A aflição dos animais do sul, para o interior de uma terra de dificuldade e angústia, de onde vem o leão velho e o jovem, a víbora e a flamejante serpente voadora. Eles carregarão suas riquezas sobre dorsos de jumentos novos, e seus tesouros sobre grupos de camelos, para um povo que não irá beneficiá-los, porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Portanto, tenho eu clamado a este respeito. A força deles está sentada imóvel. Agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua e registra isto em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Que este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvirão a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Saiais vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda, fazei o santo de Israel parar de estar diante de nós. Por conseguinte, assim diz o santo de Israel, pelo fato de vós terdes desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade, e permanecerdes nisto, portanto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura, prestes a cair, estufando-se para fora em um alto muro, cujo desabamento ocorre de repente, em um instante. E ele quebrá-lo-á como o quebrar do vaso do oleiro, que é feito em pedaços, ele não o poupará, de tal forma que não será encontrado no meio do que foi despedaçado um caco capaz de ser usado para pegar brasa de uma lareira, ou para retirar com isto água do poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força. E vós não quisestes, porém vós dissestes, não, pois nós fugiremos sobre cavalos, portanto vós fugireis, e nós cavalgaremos sobre o cavalo veloz. Portanto, aqueles que vos perseguem serão ligeiros. 1000 fugirão quando da repreensão feita por um, a repreensão de 5 vós fugireis. Até que vós sejais deixados como um farol sobre o cume de um monte, e como uma bandeira sobre uma colina. E portanto o Senhor esperará que ele seja gracioso com vós, e por isso ele será exaltado, que ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam por ele, porque o povo habitará dentro de Sião em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Ele será muito benigno para contigo a voz de teu choro. Quando ele vier a ouvi-lo, ele te responderá.
E embora o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca mais. Porém teus olhos verão os teus mestres, e teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai vós nele. Quando vos virardes à direita, e quando vos virardes à esquerda, vós também ireis profanar a cobertura de tuas imagens esculpidas, e o ornamento de tuas imagens fundidas de ouro. Tu as descartarás como se descarta um trapo de pano usado durante a menstruação. Tu dirás em direção a ela: vai-te embora. Então ele te dará a chuva de tua semente, com a qual semearás a terra, e pão daquilo que cresce da terra. E isto será próspero e abundante naquele dia. O teu rebanho se alimentará em grandes pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a pá e com a peneira. E haverá sobre toda a alta montanha e sobre toda a alta colina rios e córregos de águas no dia da grande matança, quando as torres cairão. Além disso, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol estará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor enfaixar a ferida do seu povo e sarar o golpe de sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, queimando com sua ira, e a carga disto é pesada. Os lábios dele estão cheios de indignação, e sua língua como um fogo devorador, e sua respiração como uma torrente transbordante. Alcançará até a garganta, para peneirar as nações com a peneira de vaidade, e haverá uma rédea nas mandíbulas do povo, levando-os a errar. Vós tereis uma canção, como na noite em que uma solenidade santa é celebrada, e alegria de coração semelhante a quando alguém vai com uma flauta para vir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. E o Senhor fará sua gloriosa voz ser ouvida, e mostrará o relampejar do seu braço com a indignação de sua ira e com a chama de um fogo devorador, com dispersão, e tempestade, e pedras de granizo. Porque por meio da voz do Senhor os assírios serão derrubados, os quais golpeou com uma vara, e em todo lugar onde a liderança estabelecida vier a passar, a qual o Senhor fará repousar sobre ele. Isto ocorrerá com tamborins e harpas. E nas batalhas agitadas ele lutará com isto. Para Tofete está decretado há muito tempo. Sim, para o rei isto está preparado. Ele tem feito isto profundo e largo. A pira daquele lugar é fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, fará incendiá-lo. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito buscando ajuda, e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes. Porém, não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Além disso, ele também é sábio e trará o mal, e não revogará suas palavras. Porém, levantar-se-á contra a casa dos fazedores do mal e contra o auxílio daqueles que obram iniquidade. Agora os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender sua mão, tanto o que ajuda cairá, quanto aquele que é ajudado fracassará, e todos eles falharão juntamente. Porque deste modo tem o Senhor me falado. Semelhantemente, ao leão e ao leão novo, rugindo sobre sua presa, quando uma multidão de pastores é suscitada contra ele. Ele não estará temeroso das vozes deles, nem se rebaixará pelo barulho deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar pelo monte Sião e pela colina daquele lugar. Como pássaros voando, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, defendendo. Também ele irá libertá-la e, passando por cima, preservá-la-á. Voltai-vos em direção
aquela contra quem os filhos de Israel têm se revoltado profundamente. Porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais suas próprias mãos têm feito para vós, para um pecado. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada não de um mortal o devorará. Porém, ele fugirá da espada, e seus jovens serão desbaratados. E ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e seus príncipes terão medo da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e sua fornalha em Jerusalém. Isaías 32. Eis que um rei reinará em justiça, e príncipes governarão em juízo. E um homem será como um esconderijo para o vento, e abrigo contra a tempestade, com rios de água em um lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. E os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos, e os ouvidos daqueles que ouvem escutarão. Também o coração do precipitado entenderá conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar claramente. A pessoa vil não mais será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso, porque a pessoa vil falará vilania, e seu coração obrará iniquidade para praticar hipocrisia, e para pronunciar erro contra o Senhor, para fazer vazia a alma do faminto, e ele fará acabar a bebida do sedento. Também os instrumentos do avarento são maus. Ele planeja planos perversos para destruir o pobre, com palavras mentirosas, mesmo quando o necessitado fala o que é correto. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Levantai, vós, mulheres indolentes, ouvi minha voz, ó vós, filhas indiferentes, dai ouvido à minha fala. Muitos dias e anos vós sereis atribuladas, vós, mulheres indiferentes, porque a vindima falhará, a colheita não chegará. Tremei, vós, mulheres que estão indolentes, sede atribuladas, vós, indiferentes. Despivos, ficai nuas e cingi vestimenta de pano de saco sobre vossos lombos. Elas lamentar-se-ão por seus peitos, pelos campos agradáveis, pela vinha frutífera. Sobre a terra do meu povo brotarão espinheiros e arbustos com espinhos, sim, sobre todas as casas alegres dentro da cidade alegre, porque os palácios serão abandonados. A multidão da cidade será retirada, as fortificações e torres serão por refúgios eternamente. Uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos, até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então juízo habitará no deserto, e justiça permanecerá no campo frutífero, e a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, quietude e segurança eternamente. Quietude e segurança eternamente. E meu povo habitará em uma habitação pacífica, e em moradias seguras, e em lugares quietos de descanso. Quando chover granizo caindo sobre a floresta, e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado, abençoados sois vós, que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Isaías 33. Ai de ti que devasta, e tu não foste devastado, que negocias traiçoeiramente, e eles não negociam traiçoeiramente contigo. Quando tu parares de devastar, tu serás devastado, e quando tu colocares um fim ao negociar traiçoeiramente, eles negociarão traiçoeiramente. Ó Senhor, sê benigno para conosco, nós temos esperado por ti, sê tu o braço deles a cada manhã, também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar, as nações foram espalhadas, e o seu despojo será reunido como o ajuntamento da lagarta.
Como o espalhar rápido para frente e para trás das locustas, assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça, e sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de seus tempos, e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora. Os embaixadores de paz chorarão amargamente. As estradas permanecem desertas. O homem que viaja a pé para. Ele tem quebrado o pacto. Ele tem desprezado as cidades. Ele não estima nenhum homem. A terra pranteia e definha. O Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado. Agora elevar-me-ei. Vós concebereis palha da casca de cereais. Vós produzireis restolho. Vosso hálito, como fogo, vos devorará. E o povo será como o queimar da cal. Como espinheiros partidos serão eles queimados no fogo. Ouvi, vós que estáis distantes, o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo. Pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressores, o que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de segurar subornos, que tapam seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto, as fortificações das rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele, suas águas estão seguras. Teus olhos verão o rei em sua beleza, eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração refletirá sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? Tu não verás um povo violento, um povo de uma fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma de fala hesitante, que tu não possas compreender. Considera, Sião, a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos, em que nenhum navio com remos irá. Nem navio majestoso passará por ali, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas, elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro. Elas não podem estender a vela. Então a presa de um grande despojo é dividida, os coxos se darão ao saque. E os habitantes não dirão, estou enfermo, o povo que habita nela será perdoado de sua iniquidade. Isaías 34. Aproximai-vos, vós, nações, para ouvir e escutai. Vós, povos, permiti que a terra ouça, e tudo que nela está, o mundo e todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e sua fúria sobre todos os seus exércitos. Ele as tem destruído completamente, ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres. E os montes serão derretidos com o sangue deles, e todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados juntamente como um rolo de pergaminho, e todo o seu exército cairá como a folha cai de uma videira, e como um figo em queda de uma figueira. Pois minha espada será banhada no céu,
Eis que ela descerá sobre a Idumeia e sobre o povo da minha maldição para julgamento. A espada do Senhor está coberta de sangue, face engordurada com gordura, e com o sangue de carneiros e bodes, com a gordura dos rins dos carneiros, pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra, e uma grande matança na terra da Idumeia. E os unicórnios cairão com eles, e os novilhos com os touros. E sua terra será encharcada com sangue, e seu pó tornar-se-á oleoso pela gordura. Porque este é o dia da vingança do Senhor, e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão em piche, e o pó dali em enxofre, e a terra daquele lugar tornar-se-á piche em chamas. Ele não será apagado nem de dia nem de noite. A fumaça daquele lugar subirá eternamente, de geração a geração, permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre. Porém o pelicano e o alcaravão a possuirão, a coruja também, juntamente com o corvo nela habitarão, e ele estenderá completamente sobre ela a linha de confusão e o prumo de vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino. Porém, ninguém estará lá, e todos os príncipes dela serão nada. E espinheiros brotarão nos palácios dela, urtigas e arbustos com caules repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar. E será uma habitação de dragões e um palácio para corujas. Os animais selvagens do deserto também se encontrarão com os animais selvagens da ilha. E o sátiro clamará a sua companheira. A coruja que chirria também descansará lá e encontrará para si um lugar de descanso. Lá, uma grande coruja fará o ninho dela, porá ovos e os chocará, e ajuntará sob sua sombra. Lá os abutres também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e seu espírito os tem ajuntado. E ele lançou sortes sobre elas, e por uma linha lhas tem dividido. Eles a possuirão para sempre, de geração a geração, habitarão naquele lugar. Isaías 35. O ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam. Eis que seu Deus virá com vingança. Deus com uma retribuição. Eis que seu Deus virá com vingança. Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque o ermo as águas surgirão, e córregos no deserto, e o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos, e uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele.
Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele, e os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião, com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Isaías 36. Então aconteceu, no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. E o rei da Assíria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele se posicionou próximo ao arqueduto do reservatório superior na estrada do campo do lavandeiro. Então saíram até ele Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual administrava a casa, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse-lhes: Dizei vós agora a Ezequias: Desta forma diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta na qual tu te firmas? Eu digo: Fala tu. Porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem tu confias, visto que te rebelas contra mim? Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada no Egito, sobre o qual, se um homem se apoiar, ele estará em sua mão e a perfurará. Desta forma, é Faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Porém, se tu me disseres: Nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido e dito para Judá e para Jerusalém: Vós adorareis perante este altar? Agora, portanto, faz promessas solenes, eu rogo a ti, ao meu senhor, ao rei da Assíria, e eu darei a ti 2.000 cavalos, se tu fores capaz, em tua parte do acordo, de dispor cavaleiros para eles. Como então irás tu desviar a face de um capitão do menor dos servos do meu senhor e colocar tua confiança no Egito para carruagens e para cavaleiros? E estou eu agora a subir sem o Senhor a esta terra para destruí-la? O Senhor disse para mim: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaqué: Fala, eu rogo a ti, a teus servos na linguagem dos sírios, porque nós a entendemos, e não nos fale na linguagem dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaqué disse: Tem o meu senhor me enviado ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? Ele não tem me enviado aos homens que sentam sobre o muro, os quais podem comer suas próprias fezes e beber seu próprio mijo juntamente convosco? Então Rabsaqué levantou-se e gritou em alta voz na linguagem dos judeus e disse: Ouvi vós as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Desta forma diz o rei: Não deixeis Ezequias vos enganar, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixeis Ezequias vos fazer confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não escutais a Ezequias, porquanto assim diz o rei da Assíria: Façam um acordo comigo por intermédio de um presente e saiam até mim, e comei vós cada um de sua vinha, e cada um de sua figueira, e bebei vós cada um as suas águas de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas. Acautelai-vos de deixar Ezequias vos persuadir, dizendo: O Senhor nos livrará. Tem quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? E tem eles livrado Samaria, tirando-os da minha mão? Quem são eles dentre todos os deuses destas terras, que têm livrado sua terra da minha mão, para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão? Porém, eles mantiveram a serenidade deles e não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era, dizendo: Não o respondam.
Então veio Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual era mordomo, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias, com suas vestes rasgadas, e contaram a ele as palavras de Rabsaque. Isaías 37. E isto aconteceu que quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes e cobriu-se com vestimentas de pano de saco, e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimentas de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, o filho de Amós, e eles lhe disseram: Desta forma diz Ezequias: Este dia é um dia de dificuldade, e de repreensão e de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Possivelmente o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo, e reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido para conseguinte: ergue tua oração pelo remanescente que é deixado. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse-lhes: Portanto vós direis ao vosso Senhor: Assim diz o Senhor, não tenhas medo das palavras que tu tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Assíria me têm blasfemado. Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para sua própria terra, e eu o farei cair pela espada em sua própria terra. Então Rabsaque retornou e encontrou o rei da Assíria guerreando contra Líbina, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Laques. E ele ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia: Ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isto, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Desta forma vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não deixes teu Deus, em quem tu confias, enganar-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Assíria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Assíria têm feito a todas as terras para destruí-las completamente, e tu serias livrado. Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu tens feito o céu e terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouça. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouças todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Assíria têm devastado todas as nações e seus territórios, e têm lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por este motivo, eles o têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então Isaías, o filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem maneado a cabeça em direção a ti, a quem tu tens afrontado e blasfemado, e contra quem tu tens elevado tua voz e erguido teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, tu tens afrontado o Senhor, e tens dito: Pela multidão das minhas carruagens estou subindo para o cume dos montes, para os lados do Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os ciprestes escolhidos dali, e entrarei em direção à região mais alta de sua fronteira e à floresta do seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água,
Com a planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde tempos remotos, como eu tenho feito isto e desde tempos antigos que eu concebi? Agora eu tenho trazido isto a ocorrer na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por este motivo, seus habitantes foram de pouca força. Eles ficaram consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como o mato sobre os telhados e como o trigo danificado, antes de estar completamente desenvolvido. Porém, eu conheço tua moradia, e o teu sair e o teu entrar, a tua ira contra mim. Porque tua ira contra mim e o tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu anzol em teu nariz e minha rédea em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo qual tu vieste, e isto será um sinal para ti. Vós comereis este ano o que crescer por si mesmo, e o segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E no terceiro ano semeai vós e colhei, e plantai vinhas e comei o fruto dali, e o remanescente da casa de Judá, que escapa novamente, irá lançar raízes para baixo, e produzir frutos para cima, pois para fora de Jerusalém sairá um remanescente, e daqueles que escaparem do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha ali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo ele retornará. E não adentrará esta cidade, diz o Senhor, porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra da Armênia. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías 38. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro, e orou ao Senhor e disse: lembres agora ao Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti, em verdade, e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Assíria. E eu defenderei esta cidade, e isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade. Eu disse na interrupção dos meus dias: eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim, como uma tenda de pastor.
Eu tenho interrompido como um tecelão. Minha vida ele me interromperá com uma enfermidade que me defina. Do dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que como um leão, então ele se quebrará todos os meus ossos. Então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava. Eu gemi como uma pomba, meus olhos falham com relação a olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido. Sê responsável por mim, o que direi eu? Ele tem tanto falado a mim e ele mesmo tem feito isto. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção. Porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem a cova não podem esperar por tua verdade. O vivente, ele te louvará, como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida à criança a tua verdade. O Senhor está disposto a salvar-me. Portanto, nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida, dentro da casa do Senhor. Porquanto Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos e estendê-la por atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal que eu irei subir à casa do Senhor? Amém.